Bom, pessoal, boa noite. Olha eu por aqui de novo. Eu venho aqui gravar mais uma parte, né, dos meus vídeos que eu estou fazendo para a faculdade. Hoje eu vou gravar a história do Rio Grande do Sul, capítulos 12, 13, 14 e 15. Eu já quero gravar hoje, editar hoje e no máximo para ele sair amanhã. Então, espero que vocês acompanhem até o final, que vocês gostem. Mais uma parte da história do estado onde eu nasci, né, do Rio Grande do Sul, e faz parte dos vídeos que eu estou gravando para a faculdade. Eu não esqueci de gravar os meus vídeos de dona de casa, de rotina, não. Só que agora eu preciso, né, porque vou me formar ano que vem, e só está faltando essa parte para mim dos estágios. Então, eu preciso, né, fazer isso para concluir a minha faculdade. Então, eu espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final, se inscrevam no canal, não se esqueçam de compartilhar com os amigos, porque é uma parte da história bem interessante, né, da história do estado onde eu nasci, se aqui eu gostaria, né, de compartilhar isso com vocês, então eu espero que vocês fiquem até o final. Agora a gente vai para o vídeo. História do Rio Grande do Sul. História do Rio Grande do Sul, capítulo 12. O Rio Grande expandira sua população e suas riquezas e em 1780, segundo o primeiro recenseamento geral da capitania, a população era de aproximadamente 18.000 habitantes, enquanto que em 1814 já alcançava a casa dos 71.000. O número de escravos aumentou também consideravelmente neste interim de 34 anos, de 5.000 para 20.000, concentrando-se inicialmente nas zonas de produção de trigo atingidas pela escassez de braços. Com a decadência do trigo, o escravo se transladou, em pequena proporção, para a estância, já transformada em unidade produtiva e não mais de apropriação, e em larga escala para transformada em unidade produtiva. E para as charqueadas, a estância necessitava de pouca mão de obra, embora de costume exagerar a exiguidade do número de escravos nela empregados. No curso do século XIX, as charqueadas assumiram um incremento crescente ao ponto de desarticular a economia de subsistência, que pouco antes tornava a estância um centro quase autárquico, servida pela chácara. O pastoreio e o charque tomaram conta da economia e imporiam a importação de gêneros alimentícios se a colonização alemã não preenchesse em breve este meio. Prosperaram, então, os núcleos comerciais, com ascendência de Porto Alegre, que centralizou as trocas das populações de leste de origem açoriana, incentivando focos redistribuidores até as missões. Ao lado de Pelotas, projetou-se a abertura marítima da província. Rio Grande, único porto da costa, embora de acesso difícil, continuavam a ter o relevo as vias terrestres que levavam a produção pastoril ao norte por via da Feira de Sorocaba, principal centro distribuidor de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Boa parcela do progresso se deve ao consumo dos efetivos militares, sem embargo para dos confiscos arbitrários, não raros em toda a região. Para uma população de 110.000 habitantes no início do Império, o rebanho bovino elevava-se a 5 milhões de cabeças, com 1 milhão de cavalos. As missões orientais povoaram-se com as sesmarias concedidas em largas extensões aos militares, que se deslocaram na guerra, e aos aventureiros que desciam de São Paulo, avolumados pelo êxito de Santa Catarina e Paraná para o pastoreio em glebas férteis. Organizando o sistema político do Império, ocupou a presidência do Rio Grande do Sul o desembargador José Feliciano Fernandes Pinheiro, visconde de São Leopoldo, futuro senador do Império. Inaugurou-se como
como para todo o país o período das administrações curtas, incapazes de obra contínua, com 54 presidentes efetivos e 24 interinos, desde Fernandes Pinheiro a Justo de Zambuja Rangel, em 1889. No século XIX, os índios caigangues que ocupavam as áreas montanhosas foram desalojados violentamente da região sul do Brasil, por ação de matadores de indígenas chamados de bugreiros. Estes haviam sido contratados para abrir espaço para a instalação, por parte do governo imperial brasileiro, de imigrantes europeus da região, visando a um embranquecimento da população brasileira, até então majoritariamente negra e mestiça. Capítulo 13. Em 1824, em virtude do plano elaborado no Conselho da Corte, desembarcaram em Porto Alegre os primeiros imigrantes alemães, destinados à agricultura. Retomou-se com essa medida a experiência da pequena lavoura açoriana, 78 hectares para cada família, que, seduzida pela criação do gado, se rarefizera e fora atraída para a grande propriedade, a partir da margem esquerda do Rio dos Sinos, onde depois se situaria a cidade de São Leopoldo. Expandia-se em levas contínuas, o mais importante impulso agrícola da época, assegurando a economia de subsistência, já praticamente em abandono. Os imigrantes que prosperavam na lavoura, no artesanato e na pequena indústria equilibraram a paisagem pastoril com sua sociedade pacífica, sem vínculos com o patriarcado militar e alheia às tensões da economia do gado. Porto Alegre, o centro administrativo, viu com isso acentuada a sua posição de coordenadora da autoridade, subordinada à capital do império, não obstante o ingresso de imigrantes agrícolas, até que a sociedade se transformasse no longo processo de aculturação. Predominavam as estâncias pastoris, cujos interesses no curso do século XIX já se haviam amalgamado do patriarcado militar, que se afazendara na obtenção de sesmarias e gados. Capítulo 14. O dissídio entre o centro e a província, amortecido na Guerra Cisplatina, se intensificou nas primeiras 3 décadas do século até a Revolução Farroupilha de 1835. Produtores de charque derivados do gado e fornecedores de moares, os rio-grandenses não dispunham de meios para influenciar as linhas de conduta político-econômica do centro, incapaz de concorrer com a produção platina, mas bem aparelhada e com custos inferiores. Via-se a economia rio-grandense sujeita à instabilidade, em detrimento dos criadores e charqueadores. A carga tributária sobre a produção gaúcha tornou-se sufocante. As rendas fiscais carreadas para o centro revertiam em parcela mínima para o sul. De outro lado, os presidentes da província, agentes do Rio de Janeiro, não se mostravam solidários com os interesses locais. A revolução decorrente desse estado de coisas, exaltada com o nome de Farrapos ou Revolução Farroupilha, é liderada pelo deputado provincial e coronel de milícias Bento Gonçalves da Silva. Duraria 10 anos, a década heróica da história do Rio Grande do Sul, de 19 de setembro de 1835 até 1º de março de 1845, quando foi assinada a paz com o governo de Dom Pedro II, depois que Luiz Alves de Lima e Silva, então barão de Caxias, assumiu a província e o comando de suas armas. Cuidou Caxias, depois de pacificar os ânimos, de atender algumas das mais urgentes reivindicações republicanas dos revolucionários, concernentes à instrução pública e às comunicações terrestres. As campanhas nacionais que se seguiram, com o Rio Grande por cenário, a luta contra as Rosas em 1852 e a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870,
fortaleceram a economia sulina. Enquanto a Revolução Farroupilha esgotou as reservas da principal riqueza da província, essas guerras, apesar dos sacrifícios com soldados, 33.803 soldados rio-grandenses na Guerra do Paraguai, a quarta parte dos combatentes, exigiriam um grande consumo de produtos agrícolas e pecuários, indenizados pelo justo valor. A agricultura, que a colonização alemã tornara florescente, contribuiu amplamente para alimentar as tropas. O Banco da Província, fundado em 1858 e ainda existente, seria uma das fontes de estímulo da riqueza local. Não obstante a recuperação econômica, mantinham-se as causas do desequilíbrio regional, um desfavor da produção local. Também foi mantida a política econômica, ditada pelo centro e considerada expoliativa pelos estancieiros e charqueadores, acentuando o isolamento do Sul. A exigência de redução dos direitos sobre os couros de 15% para 5% e sobre o sal de 240 para 50 réis por alqueire permaneceu sem resposta. No que se referia ao charque, a exportação se achava com direitos mais altos do que o similar platino, o sistema escravocrata das charqueadas onerava a produção a impedir a retratação da mão de obra e exigir maior capital fixo. Surgiu então um líder, Gaspar Silveira Martins, que em 1861 se propôs constituindo o Partido Liberal Histórico e criar uma base de operações políticas de baixo para cima, nas estâncias e nos ranchos, com a pregação de casa em casa. Queria libertar sua terra da asfixiante e vergonhosa tutela do poder central. Depois de 11 anos de luta, após dominar a Assembleia Provincial, Silveira Martins levou à Câmara dos Deputados uma bancada liberal eleita sob o gabinete conservador. Em 1878, o Sansão do Império, como era chamado, tornou-se ídolo dos liberais. Capítulo 15. Em 1874, foi instalado em Porto Alegre o Tribunal da Relação, libertando a província da dependência do Rio de Janeiro. Ao elenco das iniciativas oficiais se acrescentou o incremento das correntes migratórias. Entre 1875 e 1889, chegaram ao Rio Grande do Sul mais de 60 mil italianos, que, sobre a base agrícola, expandiram sua atividade no artesanato de produtos de couro e têxteis e na produção do vinho. O carvão passou a ser o explorado a partir de 1866. No quadro do progresso, um desajuste interno perturbou a sociedade. A estância, cada vez mais estruturada como empresa lucrativa, limitadas as suas necessidades a poucos braços, abandonou o excedente sem que este se adaptasse às zonas agrícolas, onde de resto não lhes davam terras. Uma camada nômade que se egressou com os libertos, passou a errar pelos campos vivendo das ocupações eventuais do crime. O Partido Liberal, como resultado paradoxal de sua política de vínculo com o centro, perdeu o ímpeto popular. Fundou-se então o Partido Republicano, no qual, desde logo, destacou-se como o jornalista Júlio Prates de Castilhos. A oficialidade que servia no Rio Grande do Sul, entre a qual se contava Deodoro da Fonseca, ligou seus rebeldes, sendo a união cimentada pelo positivismo, estuário comum de civis e militares. Tão veemente seria o vínculo que, em 21 de março de 1889, os propagandistas. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse, né? Não foi muito longo. Espero, como eu disse, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. Os vídeos são para a faculdade, dessa parte que eu preciso de concluir, né? Para concluir a minha faculdade. Eu não esqueci de gravar os vídeos de rotina. Vou ver se no final de semana, porque agora eu estou trabalhando fora, vocês sabem.
Aí eu vou ver se no final de semana eu gravo algum vídeo de rotina para mostrar para vocês, porque é sempre bom, né? Eu gosto dos amigos, eu gosto de acompanhar o vídeo das outras amigas, de dona de casa, compras, isso e aquilo. Então eu quero gravar, vou ver se faço isso no final de semana. Se a gente sair também em algum lugar, eu gravo e mostro para vocês. Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham ficado comigo até o final e até o próximo